que essa cena épica de uma grande batalha medieval ensina pra mim e pra você? Nada. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. O legal de você ser um ator em um filme de história é que você pode se jogar em cima de uma lança, ser pisoteado por um cavalo, pode receber dezenas de flechas na cara. Se o diretor não quiser que você morra, você não vai morrer. Graças a Deus. Só que na vida real era um pouquinho diferente. Por incrível que pareça, os guerreiros medievais valorizavam muito uma coisinha chamada vida. É porque todo mundo sabe que só tem uma, né? E mesmo para aqueles que juram que tem mais de uma, eu duvido que vai dar mole de perder a primeira. Então faz todo sentido acreditar que isso aqui não faz sentido nenhum. A menos que você fosse um soldado russo e seu líder fosse Stalin, geralmente você ia querer viver para contar sua história. E pode ter certeza que se você fosse um cavaleiro na Idade Média, você ia fazer de tudo para não morrer. Já entendi, vai fugir, né? Grande covarde! Volte aqui em frente! É por isso que quase tudo que você achava sobre batalhas medievais pode e deve estar bem errado. Mas não tema. Agora você vai descobrir como aconteciam as batalhas medievais de verdade. Ah, e quer saber qual foi a maior batalha medieval da história? Se inscreva no Brasão de Armas que depois eu te conto. Ato 1. Arrumando as coisas. Ah, e só um detalhe importante antes da gente começar. Toda vez que eu disser aqui você e cavaleiro, não significa que estou querendo dizer você mesmo. É porque você sabe muito bem que se você vivesse na Idade Média, você seria apenas um camponês ferrado. Então você ia ter o que para arrumar antes de ir para uma batalha? No máximo ia pegar seu machado velho todo enferrujado e pronto. Mas então, começando pelo começo, guerra nada mais é do que política na sua pior forma. É porque geralmente um rei achava que tinha um bom motivo para invadir um outro reino e mesmo que ele não tivesse motivo nenhum, ele invadia a si mesmo. Até hoje é assim. Desde a queda do Império Romano até o século XIII era assim que as tretas eram organizadas. Quando uma guerra rolava, o rei convocava os seus senhores feudais, que convocavam seus cavaleiros, que convocavam os camponeses também. E se o rei ganhasse uma guerra, ele ganhava mais terras, os senhores feudais ganhavam mais terras, os cavaleiros ganhavam mais terras, e você, camponês, morria e continuava sem terra nenhuma. Mas não fique triste não, amiguinho. Em casos raros, se você lutasse muito bem e provasse que era brabo no campo de batalha, o senhor feudal poderia até te promover a cavaleiro. Só que isso ia ser mais difícil do que ganhar na loteria hoje. Então cada reino tinha mini exércitos mais ou menos treinados, dependia muito da influência daquele senhor feudal e do poder dele também sobre o seu exército. Só que no geral, os cavaleiros e os homens de armas eram muito bem treinados e levavam muito a sério o seu treinamento porque, afinal de contas, o seu status estava em jogo em uma batalha. E justamente derrubando esse mito velho de que cavaleiros e homens de armas eram simplesmente brutamontes sem treinamento nenhum, que eu vou recomendar um artigo excelente dos historiadores John France e Kelly DeVry no Diário de História Militar Medieval, no capítulo 6, com o título Exercícios em Armas. Lá eles provam com detalhes como os cavaleiros e os homens de armas levavam muito a sério seu treinamento, sua alimentação. Então dizer que os exércitos medievais eram mal treinados e desorganizados é simplesmente um negócio bem besta. Eles eram sim muito bem organizados e cada um desses mini exércitos seguiam seu senhor no campo de batalha. É por isso que com bastante frequência a gente vê brasões de armas e estandartes de líderes nos campos de batalha. Então, de maneira geral, até o século XIII a liderança não era centralizada em um homem, nem no rei, mas por vários homens com seus próprios exércitos. Ato 2. Planejando o caos. Agora que você tem os homens, você precisa saber o que fazer com os homens. Para isso existe uma coisa muito importante chamada estratégia de guerra, porque nenhum líder em sã consciência ia querer ficar perdendo homens à toa no campo de batalha, né? A Europa atingiu o clímax da estratégia militar, adivinha só? Na Guerra dos 100 Anos. E é por isso que muitos dos nossos estudos aqui se baseiam na Guerra dos 100 Anos, porque ela representou uma reviravolta política e tecnológica que influenciou toda a Europa durante séculos. E, consequentemente,
O mundo também. A nível de comparação, a Guerra dos 100 Anos está para a Europa medieval, assim como as grandes navegações estão para a Era Moderna. Inclusive, o professor Clifford Rogers confirma que a Guerra dos 100 Anos trouxe uma revolução militar sem precedentes para a história mundial. E de novo, eu vou recomendar aqui mais um artigo do professor Rogers, porque ele é simplesmente um dos maiores e mais premiados e especialistas na história militar medieval, inclusive dentro da Guerra dos 100 Anos. Mas então, imagina só a quantidade de informações necessárias que era importante para um exército antes de começar a sua marcha. Onde a luta ia acontecer, qual era o poder e o tamanho do exército inimigo, por onde ele chegaria, quais as armas e armaduras dele, como preparar o terreno. Estrategistas, espiões, conselheiros, cavaleiros e clérigos tinham um papel fundamental para formar uma boa estratégia de batalha, mas se mesmo assim nenhum plano parecesse inteligente, não tema. Tinha sempre uma alternativa que deixava todo mundo feliz e confiante. Era só dizer que era Em nome de Dio. Ato 3. Agora era marchar para a batalha. Se você fosse um cavaleiro, tinha soldados e um bom plano para uma batalha, você tinha tudo para começar uma guerra com estilo. Só que antes de começar uma treta, você tinha que ir até a treta. E é aí que entra a parte mais divertida de todas. Ir para uma batalha medieval era quase como as férias do final do ano. E a família toda junto. E você imagina só que os acampamentos eram uma muvuca danada. O cavaleiro tinha um cavalo de guerra, tinha uma pessoa para cuidar do cavalo de guerra, tinha cavalos de transporte, pessoas para cuidar do cavalo de transporte, tinha escudeiros e amigos cavaleiros, pessoas para cozinhar, pessoas para armazenar comida, esposa, filho, amigos dos filhos. Agora multiplica isso por milhares. E aí vem esses filmecos dizer que a Idade Média era bagunça? Era muvuca. Mas bagunça não. Imagina só coordenar tudo isso sem internet, sem localização do Maps, sem grupo de WhatsApp. Aperta F pros medievais aí, cara. Ato 4. A alimentação nas batalhas. O problema de ter tanta gente, tanta alegria assim no campo de batalha é que uma hora a comida acaba. E quando a comida acaba, a alegria acaba junto. Mas não tema. Humanos sempre arrumam soluções humanas para os seus problemas, certo? Errado. Europeus saqueavam, roubavam, destruíam tudo pelo caminho. Pode perguntar a qualquer historiador aí com a blusa do Che Guevara que ele vai dizer para você que era isso aí mesmo. Mas vamos falar a verdade, eles podiam ser mais civilizados mesmo, né? Igual eram os índiozinhos BR. Ato 5. A batalha começa. Depois de todo esse trabalho logístico, finalmente os dois exércitos se encontram no campo de batalha e é aí que o negócio fica feio mesmo. Não tão feio assim, né? É porque Hollywood criou uma estratégia militar medieval inovadora que não dá errado nunca, que eu costumo chamar de o ataque dos cavaleiros malucos. E nessa tática, continuar vivo era a menor das preocupações dele. Mas para a gente entender as estratégias, primeiro a gente precisa conhecer as máquinas de guerra. Começando pela rainha de todas elas, a espada. Vários tipos diferentes de espadas surgiram ao longo dos séculos, mas as mais famosas foram as espadas longas e as knightly swords, ou espadas de cavaleiros, como essa aqui. Essa foi a espada mais usada durante toda a Idade Média, inclusive ela foi usada também na Guerra dos 100 Anos. Como a gente pode observar em muitas artes retratando batalhas da época. Essa aqui, por exemplo, tem 71 centímetros de lâmina, 10 centímetros de empunhadura e um comprimento total de 89 centímetros. O fuller, que é esse sulco aqui que deixava as espadas mais leves, pega mais ou menos 1/3 da lâmina, e ela é uma espada tipo 16 na tipologia de Oakshott, com essa guarda encurvada tipo 7 e esse pomo redondo tipo 1. Aliás, para você conhecer melhor as tipologias e a classificação das espadas medievais feitas pelo especialista Ewart Oakeshott, eu vou deixar na descrição o artigo dele que é fantástico. Então estudar as espadas medievais é estudar história também. Agora, reparou um detalhe interessante nessa peça aqui? Olha a cor dela. Não eram só as roupas que tinham cores na Idade Média, as armas e armaduras também. E a cor mais usada nos equipamentos na Idade Média era justamente esse azul bem escuro, quase preto, que era conhecido por um processo químico que se fazia nas lâminas e no aço, chamado de bluing. Algo semelhante a uma oxidação em preto. Nesse procedimento específico, a lâmina passava por uma oxidação proposital que impedia a oxidação ruim, que era a ferrugem. Então essa coloração azul escura protegia a lâmina e impedia que ela enferrujasse com facilidade. Até as artes representam bem essa coloração, como a gente pode ver nessa famosa pintura da Batalha de Agincourt em 1415.
Mas se você é um daqueles mimizentos que acham que arte medieval é tudo mentira, dá uma olhada nessa espada viking do século X encontrada na cidade de Bath, na Inglaterra. It's also preserved the black patina on the rest of the blade. That's not any type of corrosion on the original. It's actually an intentional sort of patina to make it look and shine black. A warrior on the battlefield who's waving a sword around with a silver-coloured hilt and a big black blade with writing on it, you'd be terrified. So real sort of wealth, status and power. Ou seja, lâminas negras existiram de verdade. A espada sempre foi o maior símbolo de poder em qualquer cultura. E na Europa medieval não era diferente. Mas não se esqueça das famosas lanças, que eram as preferidinhas dos cavaleiros. Os terríveis arcos longos e as bestas, que aliás eu fiz um comparativo muito bom aqui entre arcos longos e bestas, vou deixar na descrição para você. Tinha os martelos de guerra, as maças, as alabardas, e no final da Guerra dos 100 Anos tinham até canhão, cara. Ou seja, não faltava coisinha para entristecer os outros lá. E com esses brinquedinhos na mão, o caos podia finalmente começar. A formação de batalha medieval primordial era a parede de escudos. Claro, afinal de contas, a parede de escudos foi inventada pelos vikings, certo? Shield wall! Errado. Isso é coisa de fanboy alienado só, cara. Desde a Grécia Antiga com a falange e as legiões romanas com o testudo, a parede de escudos era padrão de combate ocidental. Aliás, existem registros históricos de paredes de escudos sendo usados até na Ásia também. Então, seja com espadas ou lanças, a parede de escudos era uma favorita na Idade Média. Até que chegou isso aqui. Cavalaria pesada passou a ser o terror da parede de escudos. Você não podia ficar parado lá na parede de escudos não, amiguinho. Senão um trem medieval ia passar por cima de você com tudo. Então nenhuma parede de escudos ficava em pé na frente de uma cavalaria pesada. Na verdade, nada conseguia parar na frente de uma cavalaria pesada na Idade Média, cara. A menos que você fosse, adivinha só, um mongol. Para colocar um freio nessa cavalaria medieval descontrolada, os ingleses usaram uma coisinha chamada arco longo. Era uma chuva de flechas sem feno em cima dos cavaleiros e dos cavalos. Esse arco longo era uma das armas mais letais e perigosas da Idade Média. Justamente por causa deles, os franceses sofreram derrotas humilhantes contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Mas ninguém gosta de ser espetado, né? Muito menos contra a vontade. A situação no campo de batalha ficou ainda mais tensa. E ficou pior ainda quando a cavalaria e a infantaria resolveram adotar uma nova técnica de formação conhecida como triângulo ou wedge formation em inglês. A parte pesada ficava nas extremidades do triângulo e dentro uma infantaria mais leve para dar o suporte. Essa estratégia era muito utilizada para quebrar linhas sólidas de formação, fazendo com que depois a infantaria leve terminasse o trabalho deixado pela cavalaria pesada. Mas essa formação em triângulo também tinha uma fraqueza. Adivinha só? O arco longo. Uma chuva de flechas era literalmente o sinal vermelho na Idade Média. Parava o trânsito de cavalos, literalmente. Mas quando todas as estratégias não davam certo, só tinha um jeito. Sair na mão mesmo. E para lidar com essas armaduras de placa, os armeiros resolveram criar espadas mais finas e rígidas, exatamente como essa aqui, que eram capazes de perfurar armaduras de placa. Em especial as partes mais finas das armaduras, como na barriga ou então nas costas, e essas pontas mais finas eram usadas para atingir também locais expostos das armaduras. Aliás, escolas medievais de esgrima, como do famoso Fiore dei Liberi, ensinavam exatamente técnicas sobre como os cavaleiros podiam perfurar as armaduras e lutar contra outros oponentes armadurados. Ou seja, para cada nova arma e estratégia que surgia na Idade Média, novas armas e estratégias surgiam para combatê-las. E esse, infelizmente, é o vórtice infinito da história da guerra. E naquela época, assim como hoje, quem sempre sai perdendo é a humanidade. O que foi? Se disser que eu tô lacrando, eu vou banir do canal, hein? E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!